Vivemos dias em que muita gente acorda cansada, mesmo depois de dormir. Não é um cansaço do corpo apenas, é um cansaço da mente, do coração, da alma. As cobranças não param, as notícias chegam o tempo todo, os problemas parecem se repetir e a sensação é de que tudo exige força, decisão e resposta imediata. Há pessoas que continuam fazendo o que é certo, continuam acreditando, continuam firmes por fora, mas por dentro já não sabem de onde tirar energia para seguir. Não é falta de fé, é excesso de peso. Esse tipo de cansaço quase nunca aparece nas palavras, ele aparece no silêncio, na vontade de se afastar um pouco, na vontade de desaparecer por um tempo. E talvez você não fale isso para ninguém, mas já pensou em desistir de algumas coisas. Talvez não da fé, mas da luta constante, da pressão, da expectativa de sempre ter que ser forte. Esse sentimento não é novo, ele já existia muito antes de nós. A Bíblia apresenta um homem que viveu exatamente esse conflito. Alguém que foi usado por Deus de forma poderosa. Alguém que viu milagres acontecerem. Alguém que enfrentou grandes batalhas espirituais. O nome dele era Elias. Elias viveu em um tempo difícil. Um tempo de corrupção, de injustiça e de afastamento de Deus. Um tempo em que fazer o que era certo tinha um preço alto. Ele foi um profeta levantado para confrontar o erro, denunciar o pecado e lembrar o povo de quem Deus era. E por um período, Elias fez isso com coragem, firmeza e ousadia. Mas há um momento em sua história que revela algo muito humano. Depois de grandes vitórias, depois de manifestações claras do poder de Deus, Elias chega a um ponto de esgotamento profundo. Ele foge, ele se isola, ele se cansa. E em silêncio, Elias chega a pedir para não continuar. Essa parte da história fala muito com a nossa realidade, com quem sente que já deu tudo o que tinha, com quem fez o possível e mesmo assim se sente vazio, com quem ama a Deus, mas está exausto de lutar sozinho. A história de Elias nos mostra que até pessoas fortes espiritualmente também se cansam, e que Deus não ignora esse cansaço. Antes de corrigir, Deus acolhe. Antes de direcionar, Deus cuida. Antes de falar, Deus silencia o barulho ao redor. E é exatamente nesse ponto que a história de Elias começa a ganhar um significado ainda mais profundo. Elias não chegou a esse ponto por fraqueza espiritual. Ele chegou porque caminhou longe demais carregando tudo sozinho. Depois de enfrentar reis, confrontar falsos profetas e ver o poder de Deus se manifestar diante de todos, Elias percebe que ainda existe ameaça, ainda existe perseguição, ainda existe medo. E o corpo, junto com a alma, finalmente cede. Ele foge para o deserto, um lugar de silêncio, um lugar onde não há plateia, um lugar onde não há expectativa de ninguém. No deserto, Elias se senta e pede para parar. Não é um grito de revolta, é um pedido cansado. É o desabafo de alguém que já não vê sentido em continuar daquele jeito. E é nesse momento que a atitude de Deus surpreende. Deus não repreende Elias. Deus não cobra resultados. Deus não lembra dos milagres passados, como se isso anulasse a dor presente. Deus cuida. Um anjo se aproxima, não com discursos, não com exigências, mas com alimento e descanso. Elias dorme, acorda, come e dorme novamente. Antes de qualquer conversa profunda, Deus restaura o básico, o corpo, a força, o fôlego. Isso revela algo muito importante. Às vezes, o que chamamos de crise espiritual é, na verdade, esgotamento, e Deus sabe distinguir uma coisa da outra. Depois desse cuidado silencioso, Elias segue em jornada. 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o lugar onde Deus já havia se revelado antes. Ali, Elias se esconde em uma caverna, e Deus pergunta algo simples, mas profundo. O que você está fazendo aqui?
Essa pergunta não vem como acusação, vem como convite. É como se Deus dissesse: fale, coloque para fora, não esconda o que você sente. E Elias fala. Ele abre o coração, fala do zelo, fala da solidão, fala da sensação de estar sozinho nessa caminhada. E mais uma vez, Deus não interrompe. Deus escuta. O vento forte passa, mas Deus não está no vento. O terremoto acontece, mas Deus não está no terremoto. O fogo se manifesta, mas Deus não está no fogo. Então vem o som suave, quase imperceptível, um sussurro. E é ali que Deus se revela. Deus mostra que nem sempre Ele fala no barulho, nem sempre na força, nem sempre no espetáculo. Às vezes Ele fala no silêncio, no momento em que o coração finalmente para de correr. E essa parte da história nos ensina algo essencial. Deus não abandona seus servos no cansaço. Deus não se afasta quando a fé está fraca. Deus se aproxima. Depois do sussurro, Deus não abandona Elias na caverna. O silêncio não era o fim, era o começo de algo novo. Deus mostra que ainda existe caminho, ainda existe propósito, ainda existe direção. E então Deus fala novamente, não para pressionar, mas para reposicionar. Ele dá a Elias novas instruções, novas tarefas, novos passos. Isso nos ensina que Deus não descarta quem se cansa. Deus não substitui Elias por causa do esgotamento. Ele restaura e envia novamente no tempo certo. Deus também corrige uma ideia que Elias carregava no coração, a sensação de estar completamente sozinho, a impressão de que ninguém mais permanecia fiel. Deus revela que ainda havia outros, pessoas que Elias não via, vidas que Deus preservou em silêncio. Isso muda tudo, porque o cansaço muitas vezes distorce a visão. Faz parecer que estamos lutando sozinhos, que ninguém mais se importa, que ninguém mais permanece firme, mas Deus vê o que nós não vemos. E então Elias entende algo importante. Ele não precisava carregar tudo sozinho. Ele não precisava ser forte o tempo todo. Deus também prepara alguém para caminhar com ele. Um sucessor, um companheiro, alguém que daria continuidade à missão. Isso mostra que a obra de Deus não depende de uma única pessoa e que dividir o peso também faz parte do cuidado divino. A história de Elias nos ensina que grandes servos de Deus também enfrentam momentos de fragilidade e que isso não os desqualifica. Pelo contrário, é nesses momentos que Deus revela seu cuidado de forma mais profunda. E talvez essa seja a mensagem mais importante até aqui. Deus não espera a perfeição emocional. Ele espera a sinceridade. Quando o coração se abre, Deus responde, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja em um sussurro. A história de Elias não termina no cansaço. Ela termina com recomeço. Deus não ignora a dor, mas também não deixa Elias preso a ela. Depois do cuidado, do silêncio e da direção, Elias entende que ainda há caminho, ainda há sentido, ainda há propósito. Isso nos leva a olhar para a nossa própria vida com mais honestidade. Há momentos em que o cansaço fala mais alto, momentos em que a vontade é se afastar, se calar, se esconder e, muitas vezes, pensamos que isso é sinal de fracasso espiritual. Mas a história de Elias mostra o contrário. Mostra que até pessoas usadas por Deus passam por esgotamento. Mostra que sentir-se cansado não significa estar abandonado. Deus continua presente, mesmo quando não há barulho, mesmo quando não há respostas imediatas. O silêncio de Deus não é ausência, é cuidado, é preparo, é reorganização interior. Talvez hoje você se identifique mais com Elias na caverna do que com Elias no monte. E está tudo bem reconhecer isso. Deus não pede que você seja forte o tempo todo. Ele pede que você seja sincero. Antes de te enviar de novo, Deus quer te restaurar. Antes de te direcionar, Ele quer te fortalecer. Antes de falar alto, Ele quer que o seu coração desacelere.
A história de Elias nos lembra que Deus não trabalha apenas nos grandes momentos visíveis. Ele trabalha profundamente nos bastidores da alma. E se você chegou até aqui carregando peso, cansaço ou silêncio, saiba disso. Deus ainda está escrevendo a sua história, mesmo no deserto, mesmo na caverna, mesmo quando tudo parece quieto demais. Se essa mensagem falou com você, fique conosco. Aqui toda semana tem histórias da Bíblia aplicadas à vida real. Deus te abençoe.